Olá, sejam muito bem-vindos a uma live mais do que especial aqui do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, na semana do NFL Draft, em todo lugar. E para esquentar ainda mais esses motores, nossa equipe está aqui para fazer o primeiro mock de calouros, né, em Liga Superflex Tyrant Premium, antes dos destinos desses calouros definidos. Então, a gente vai ter muito espaço para debater o quanto a gente gosta mais de determinado jogador, de acordo com a nossa prospectagem, o nosso scout, como a gente avalia esses talentos, e aí comparar com a live na semana que vem, que faremos um novo mock, o quanto o valor percebido desses jogadores mudou em função do capital de draft investido neles e do destino que cada um tiver aí a partir da quinta-feira, dia 27 de abril, também conhecida como depois de amanhã. Então, para me ajudar nessa missão, tenho a volta mais do que gloriosa de um grande amigo, mas também novamente a presença do meu fiel escudeiro aqui desde o início das lives em 2023, Gabriel Mafra, que está definitivamente aliviado agora com a trade envolvendo o seu Green Bay Packers. Dá seu salve inicial para a galera aí, Mafra. Claro, primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo depois do nosso podcast, nossa versão, né, dos escutadores. Bastante empolgado para fazer esse mock, principalmente porque é a maior palpitaria possível. A gente vai fazer um mock sem saber onde é que os caras vão, para que time eles vão, então as possibilidades aqui são gigantes, mas eu acho que é um exercício super legal para a gente ter uma ideia também, começar a entender um pouquinho melhor qual que é o valor ou qual que é a expectativa que as pessoas podem ter para esses jogadores. Muito bem acompanhado aqui pelo Bretas, por você, André, e logicamente pela galera toda que está nesse exato momento live no YouTube, já estão aqui entrando também no nosso mockzinho. Então vamos que vamos. Exatamente, como bem lembrado, eu acabei de soltar aqui no chat do YouTube o link para você participar com a gente do mock. Daqui a pouco eu coloco na tela aqui as nossas posições, como é que estamos distribuídos aí no board. Ainda temos 1, 2, 3, 4 vagas, então corre aí que quem entrar primeiro tem a prioridade, e a prioridade é sempre dele, meu grande companheiro Caio Bretas, que estava estudando demais nos últimos dias, mas hoje faz a sua estreia em 2023, de volta a essa bancada. Estou muito ansioso para voltar a trocar ideia contigo sobre Fantasy e NFL, Bretinhas. Fala, André, fala, Mafra, beleza? Todo mundo aí que está assistindo também. Andei bem sumido mesmo, né? Nossa, a faculdade estava me avacalhando, mas agora eu voltei, né, para focar no que realmente importa, né, que é o Fantasy, que é o Rookie Draft. E estou muito ansioso aí para fazer a live, dar meus primeiros pitacos ao vivo, né, falar quem que eu gosto, quem que eu não gosto. E estou muito bem acompanhado, certeza que vai ser ótimo. Boa, Bretinhas, vamos que vamos. E enquanto não completamos aqui o nosso mock, que já está na tela, ainda com os slots 6, 9 e 11 disponíveis, você já pode ver que a equipe do BRFF está em peso, né? Comigo na posição de número 1, nosso presida Caio Ribeiro na 2, Thiago Salomão, sempre de olho aqui nas nossas lives, e já está ligado aqui no chat também, na número 3, na 4, o Bretinhas, na 5, nosso Lorde Derek Bissigini, a 6 ainda está livre, a 7 é de incumbência de Gabriel Mafra, na 8 entrou aí o Igucho, e na 9, que ainda está livre, temos em sequência na 10, nosso grande amigo Eduardo Filho, também conhecido como a voz do BRFF, a 11 ainda disponível, e na 12, Júnior Mendonça, nosso grande companheiro, que teve problemas, infelizmente, com a internet, e não conseguiu entrar aqui na nossa bancada, mas se estabilizar o Wi-Fi por lá, ele aparece por aqui também, mas do mock ele vai conseguir participar no slot 12. Então, enquanto a gente não completa as últimas 3 vagas aqui do nosso draft board, eu vou pedir a opinião dos meus amigos exatamente sobre essa troca envolvendo Aaron Rodgers. Finalmente mudou de time, continua vestindo verde, mas agora é o verde do New York Jets, e essa pedra já estava cantada há algum tempo, mas a dúvida era em relação à compensação, né? E na minha singela opinião, eu quero ouvir o que o Mafra achou também, os Packers se deram bem, porque em troca do Aaron Rodgers, eles receberam a escolha de número 13 aí da próxima quinta-feira, mandando a de número 15 em compensação para os Jets, então fazendo um trade-up de 2 spots ali. Além disso, uma escolha de segunda rodada, né?
na próxima sexta-feira, que é de número 42 geral, e eles cederam uma escolha de 5º round para descer para o 6º round, mas o que mais me chamou atenção foi a escolha condicional de 2024, que os Packers também levaram nessa troca, que é um 2º round, mas que muito provavelmente se tornará um 1º round, já que basta que Aaron Rodgers participe de 65% dos snaps ou jogadas pelos Jets em 2023. Então, Mafra, fala pra gente o seu ponto de vista como torcedor dos Packers, a sua análise dessa troca para a NFL e principalmente para o nosso Fantasy Football, quem ganha, quem perde, depois o Bretas já emenda também. Pô, eu vou pedir licença só para primeiro fazer um agradecimento, que provavelmente ele nunca vai ouvir, mas um agradecimento ao Rodgers por tudo que ele entregou nessa história do Packers. Com certeza é um jogador Hall of Famer, tanto da NFL quanto do time, vão aposentar a camisa, é um cara que teve temporadas maravilhosas, para mim o maior quarterback que eu já vi jogar até o momento. Acho que o Patrick Mahomes, quando terminar a carreira, vai ser maior do que ele como jogador em si. Mas já estava na hora dele ir embora, já tinha aí uns 3 anos, pelo menos na minha opinião, que estava se arrastando toda essa questão. Então, foi embora, finalmente essa novela que já se arrastava desde o ano passado, acabou. E eu acho que a compensação, no fim, foi equilibrada. Logicamente, é uma coisa boa para o Packers não ter que se preocupar com essa questão de ele se aposentar ou não. Então, essa pick do ano que vem, a segunda sendo condicional, podendo se tornar a primeira. Mas para o Jets também, acho que foi uma troca muito boa, porque eles estão procurando um quarterback desde 1500, né? Desde que descobriram o Brasil, o Jets está procurando um quarterback decente. E o Rodgers chega ali, mesmo com 40 anos, como sendo o melhor quarterback que eles já tiveram na história. Se tem algum torcedor do Jets aqui ouvindo ou que está aqui ao vivo e vai falar do Namath, eu vou falar que ele é bem fraco comparado com o Rodgers. Mas para a fantasy em si, eu acho que isso é um bump maravilhoso para o Garrett Wilson. Eu acho que ele tem aí um potencial de ser um excelente valor para essa temporada e talvez para a temporada que vem, se o Rodgers vai se aposentar ou não. O Rodgers continua sendo um valor considerável, eu acho que ele não está entre os top 5 mais, mas continua sendo um cara com um bom valor aqui. E dependendo muito de como o draft do próprio Jets se desenhar nesse ano, eu acho que esse valor pode subir um pouquinho, caso eles vão com algum wide receiver, caso eles peguem, sei lá, o Edson ou JSN, enfim. Um tackle também acho que é uma coisa muito possível, inclusive coloquei isso no meu mock. Mas, enfim, estou satisfeito que essa novela acabou, estou satisfeito que agora temos a nossa era do amor. Entramos então na nossa era do amor com Jordan Love. Tô curioso e bastante excitado para ver esse próximo passo, esse novo capítulo na história do Packers. E vamos que vamos, né? Empolgado para ver as cenas dos próximos capítulos. E aí, Bretinha? Eu gostei muito da trade, na verdade, para o Jets. Eu achei que a compensação foi bem alta por um jogador aí que já está nos seus 39 anos. Se essa first virar first mesmo, né, que eu acho que é o que vai virar, eu acho que o Jets vai ter se dado muito bem na troca. Mas o Packers, na verdade, eu acho que o Packers se deu bem porque conseguiu um grande retorno. Mas para o Jets, né, se o Aaron Rodgers jogar no alto nível que vem jogando, vai valer a pena. Ele foi MVP em 2 das últimas 3 temporadas da NFL. Eu, na verdade, eu tenho um pouco de dúvida, né, por causa da idade dele. Não é todo mundo que é Tom Brady que joga bem até os 40 anos. Na verdade, ele é o único, né, praticamente, que fez isso na história recente do futebol americano. Exatamente. Então, eu acho que é o tipo de troca que o Jets pode acabar quebrando a cara um pouco. No entanto, é um time bom e se tudo der certo, se o Rodgers jogar bem, vai dar muito certo para o New York Jets, né? Olho no Garrett Wilson, que obviamente é o principal vencedor dessa troca. O Garrett Wilson, ele fez 7 pontos por jogo quando estava jogando com o Zach Wilson, aí depois ele fez 15 pontos com o segundo QB e 17 pontos com o terceiro QB lá, por jogo. E com o Aaron Rodgers, o que vai acontecer? Então, eu acho que o céu é o limite para o Garrett Wilson mesmo, eu acho que ele pode, se tudo der bem certo, aí eu acho que ele pode chegar até na estratosfera dos melhores de todos, né? Talvez virar um wide receiver 3 em Dynasty aí no futuro bem próximo. Então, olho nele, né? Principal vencedor. Eu vou deixar o Bretas fazer esse tipo de comentário, não vou colocar esse comentário, apesar de concordar com ele, porque do ano passado eu falei que o Michael Pittman tinha a possibilidade de ser o wide receiver 1 do Fantasy e quebrei a minha cara e a cara de algumas pessoas. Então, foi o Bretas quem falou, é o Bretas quem está dando esse prognóstico, eu só estou aqui assinando, né, o que ele está colocando. É isso aí. E como o Bretinha já mencionou o Garrett Wilson como número 3 Dynasty wide receiver, no meu ranking, particularmente, ele já está lá e já estava antes da troca, inclusive. Então eu estou muito hypado nele. Muito bem.
Pois é, estou bastante hypado. E também, para não deixar passar as consequências para os Packers, eu acho que, claro, a unidade ofensiva como um todo perde um pouquinho de expectativa de touchdowns, principalmente, né? Porque o Jordan Love, queira ou não, ainda tem que se provar. Mas eu gostei do entrosamento que ele teve com o Christian Watson, principalmente nos poucos starts que ele teve na última temporada. Então, para o Watson em si, que muita gente pode se preocupar devido à saída do Rodgers, eu ainda continuo com bastante fé, bastante empolgado aí com o segundo anista para 2023. Bom, completamos aqui os nossos slots, temos festa completa aqui, entrou também o meu grande amigo Jones na de número 6, o Wellington Marques na de número 9 e meu grande amigo também de The Playoffs, Lucas Oliveira, na de número 11. Então, vou pedir para todo mundo ficar online, vou soltar o relógio daqui a pouco, mas antes, só passar no chat rapidinho para mandar um salve para o nosso editor-chefe Rui Maurício, o Lord Derek, que também vai participar do nosso mock, o Matheus falando que boa noite, mais que amigos, friends. Deixou o like, muito obrigado. Então fica o recado aí, se você ainda não deixou o joinha, para deixar no vídeo, porque ajuda demais aí o nosso conteúdo a alcançar o maior número de pessoas possível. E o Thiago Salomão tá te provocando já, Mafrinha, falando que pensou em ficar na posição logo antes do Mafra para pegar todos os jogadores que ele gosta exatamente antes dele. O Salomão tá na 3 e o Mafra tá lá na 7, então ele vai tesourar não só o Mafra, mas também o Bretas. E mandar boa noite para Léo Carneiro, que é tio de Caio Bretas, e falou aqui no WhatsApp que só assim para conseguir contato com você, viu, Bretinhas? Então manda um salve aí pro seu tio. Muito bom. Fala, tio Léo, como é que tá a vida? Tô muito bem por aqui e tal, estudando Fantasy. Um abraço. Boa, é nosso garoto estudioso. Simbora, então, como disse o Lucão, para soltar esse relógio e ver o que acontece. Vou tentar narrar da melhor maneira possível conforme as escolhas vão saindo, principalmente para a versão podcast, mas vamos na resenha e quando terminar aqui o nosso mock, a gente analisa round a round. Então, vamos lá. Soltou o relógio, eu estou na 1 e não tem muitas dúvidas aqui. Bijan Robinson, acho que eu estou acima do consenso, que já é ele na 1 para quase todo mundo, então não tem muitas dúvidas. Para você é na 0, né? Na 0, inclusive. Vamos ver o que o Caião faz na 2, enquanto eu chamo para a bancada Júnior Mendonça, que parece que resolveu seus problemas com a internet. E aí, Júnior? Fala, rapaziada, muito boa noite. Pelo notebook não teve jeito, o Wi-Fi não pegou, então conectei aqui no celular mesmo, vai pelo celular. Bora. Vamos embora pelo celular mesmo e eu faço o draft aqui no Note. Simbora, rapaziada, saudade de fazer uma live com vocês. Não participei de nenhuma aí, né, dos calouros, mas agora vamos tocar aí para toda a temporada, se Deus quiser estar aqui presente sempre. Boa. Caião fez uma escolha que eu gosto aqui, bastante ousada. Na número 2 já foi de Anthony Richardson, lembrando que o nosso mock é Super Flex e Tyrant Premium. Thiago Salomão mandou o Bryce Young na número 3, agora é o Bretas, hein? Cara, eu falei até mais cedo, né, que eu gosto muito, eu acho, na pick 2 a 4 do Njigba, do Gibbs e do Bryce Young. Sobrou 2 deles, né, nessa pick que eu tô agora. Eu não teria pegado, sinceramente, o Richardson nesse top 4. Entre o Njigba e o Gibbs é uma escolha bem difícil, né, mas Jahmyr Gibbs, craque de bola. Agora tá na vez do Derek. Boa, gostei demais. Aí sim, hein? My guys acima de tudo. My guys, get your guys. Exatamente. É isso aí. É o mafrismo imperando, né? O Mafra tá bem ansioso para ver quem vai sobrar na 7 para ele. Agora no relógio temos na número 5 Derek Bissigini, nosso Lorde. Vamos ver o que ele faz. Ele fez o básico, né, o Derek? Fez o dever de casa. Nem tanto. Tem muitos boards aí que eu vejo o CJ Stroud, que saiu apenas na 6 para o nosso amigo Jones, antes aí desses skill position players que são Gibbs e Jackson Smith aqui, né? Não acho que haja uma dúvida aqui. Manda aí, Mafra, na 7. Quem será, né? Quem será? Logicamente, o meu menino. Get your guy. Zay Flowers. Hot pick. Zay Flowers pra mim é o Chris Olave desse ano, gente. Aí sim. Chris Olave desse ano. Interessante. Não em termos de comparação de habilidade, mas a questão da minha paixão por ele. Eu vendi o Olave, comprava o Olave sempre que eu podia. Ano passado era o meu nome. Nesse ano, para mim, o Zay Flowers acho que é o cara que eu tô mais hypado. Boa. E o Mafra já apostava no Olave como wide receiver
ou pelo menos top 3 dele ano passado, e muita gente não acreditava, como eu, e queimou a língua, né, Mafrinha? Então, vamos ver o que acontece a partir de agora, já que o Will Levis, que muitas vezes sai nesse top 7 até agora, não saiu, porque tivemos Jordan Edson escolhido aí pelo Igucho na 1.8, e agora ele acabou de sair Boa. para o Wellington na de número 9. Vamos ver o que o Edu faz na 10. E tá chegando sua hora, hein, Júnior? A primeira rodada é sempre... Por favor, foi. O final da primeira rodada é sempre complicado, né, rapaziada? Eu me lembro ano passado que eu estudei, peguei Sky Moore, que bem no fim não virou praticamente nada, né, na temporada. Então é bem complicado esse finalzinho da primeira temporada, da primeira rodada, né? Não, mas Sky Moore estava bem cotado ano passado, cara. Ele saiu em vários mocks no primeiro round, então a previsão não estava errada. Infelizmente, né? Que isso, cara, eu só queria gritar Dalton Kincaid na 10. Edu, hot pick, gostei. E do Edu ainda, Boa. Ousado. Ainda mais Tyrant Premium, hein? Vamos lembrar que é Tyrant Premium. E agora a Júnior meteu o Charbonnet na 12, depois que tivemos Quentin Johnston para o Lucão na 11. E agora chega a minha vez de talvez surpreender um pouquinho também. Já que estamos totalmente no Get Your Guys, vou seguir o meu ranking e escolher aqui na 2.1, uma escolha que eu acho que vai ser bem rara na maioria dos mock drafts, que é Kendre Miller, meu running back 3. Quero muito que o capital de draft reflita o quanto eu gosto desse jogador. Vamos ver a opinião dos meus amigos também, que eu sei que o Bretas está completamente contrário, por exemplo, mas daqui a pouco a gente comenta mais a fundo e vamos ver quem sai nessa 2.2 para o Presida Caião. Na real, você tem que torcer para que ele caia cada vez mais no board, né? Mais fácil para você pegar ele em outras picks. Ah, sim, claro. Mas como aqui não tem trocas e nada disso, né? Eu já fui com o meu garoto. Eu poderia, inclusive, ter ido com outro jogador aqui, mas vamos refletir aí o quanto a gente gosta dos prospectos. Tá certo, justiça. Né? André, você teria essas coragens de pegar o Kendre Miller na 201? ou você só tá pegando para falar dele? Ai, gosto do Kendre. Cara, muito provavelmente se eu tivesse essa situação aqui, eu procuraria um trade down, né? Mas se eu não conseguisse extrair nenhum tipo de valor e ele tivesse um capital de draft de dia 2 aí, que é a minha esperança, né? Segundo ou terceiro round, caindo num destino que não fosse um desastre completo, eu estaria disposto a puxar esse gatilho, sim. Cara, escolha difícil aqui para mim, porque o meu xodó, que é o Tank Bigsby, sobrou na 204, que eu acho uma coisa boa. Mas, pô, o Michael Mayer também sobrou. Não dá para passar o Michael Mayer na 204, cara. Mas eu queria pegar o Bigsby, mas eu vou de Mayer. Faz o que você tem que fazer, pode passar. Michael Mayer foi meu arrependimento aqui. Eu devia ter pego ele antes do Kendre Miller, exatamente por ser Tyrant Premium, né? Eu gostaria de falar sobre o Bigsby, que peguei ele, que adoro ele e tal, porque realmente adoro. Só que eu vou ser sincero, né, ao meu coração, e nesse caso tem que selecionar o Mayer mesmo. Ser sincero ao meu cérebro, na verdade. Exato. E quem tá falando aqui das próprias picks é o Edu no nosso chat, falando que Kincaid é o pass catcher do NFL Draft. E o Léo Carneiro tá falando que o Tank Bigsby é o Derrick Henry sem academia, achou dó dele também. Vamos discutir bastante isso. A gente entrou numa run aqui de running backs, né? Então a gente tem o Kendre Miller na 201, o Achane na 202, o Ty J. Spears na 203, que era a minha escolha, inclusive. O Salomão me cortou. O Michael Mayer, depois a gente tem o Tank Bigsby e o Zach Evans. Eu não vou deixar passar running backs, então eu vou no meu segundo cara, né? Que estava aqui como my guy, que é o Israel Abanikanda. Eu tenho uma esperança muito grande nele, gosto muito do estilo de jogo dele, e acho que ele é um ótimo valor ali na 2.7. Sendo bem sincero. Cara, você falou sobre essa run, né, de running backs que tá rolando aí. Eu acho que isso é o inteligente mesmo. Não é isso que o ADP tá mostrando que deveria ter saído muitos wide receivers aí, mas, cara, eu detesto os wide receivers do round 2. Eu tô orgulhoso do nosso mock aí, que tá se provando de alto nível. Você tem que olhar o valor que está rolando do próprio draft, cara. Se fiar somente no IDP, se fiar somente na tabela, né, é péssimo. Até mesmo na shortlist que você faz.
tem que entender qual que é o valor percebido que você consegue arrancar na pique que você tá. Mas sei lá também. Inclusive, falando em ADP, o ADP do Sleeper, neste exato minuto, 8 horas e 26 de Brasília, 25 de abril, tem algumas discrepâncias que a gente pode tirar vantagem. Eu não sei se vai continuar assim, né? Depois do NFL Draft, com os destinos definidos, mas alguns nomes estão bem lá embaixo, a gente vai comentar mais a fundo sobre isso também. É bom você pegar e o aí... 301, tá, André? Porque senão eu pego ele. Ah, sim, não, pode deixar. Você também fiel aqui ao meu board. E aí, só para a galera do podcast aqui, vou fazer um recap rapidinho desse round 2 por enquanto, né? Tivemos Kendre Miller na 2.1, meu queridinho, Devon Achane na 2.2 para o Caião, Tyjae Spears na 2.3, 3 running backs abrindo o round 2. Na 2.4, o Tyren que eu devia ter pego, Michael Mayer na 2.4 para o Bretas, o Tank Bigsby abrindo uma nova corrida para o running backs na 2.5, Zach Evans na 2.6, Israel Abanikanda na 2.7 para o Mafra. Aí tivemos novo Tyren na 2.8, que é o Darnell Washington, Sean Tucker na 2.9, e aí sim o primeiro wide receiver do round 2, na carona do que o Bretas trouxe, foi o Jalen Hyatt, que muita gente tem bastante acima dessa 2.10, saindo apenas na antepenúltima escolha desse segundo round. Agora o Lucão vai escolher na 2.11 e eu quero saber o que o Júnior está pensando em fazer na 2.12, hein, Júnior? Rapaz, eu tava pensando ali no Hyatt, mas eu vi que não ia passar do Edu, né? O Edu tem ele bem acima do consenso, a gente viu na live dos wide receivers, né? Então, rapaz, eu vou pensar num wide um pouquinho mais abaixo, vou esperar o Lucas escolher para não entregar minha pique, né? Olha só, ele foi do Luke Musgrave, hein? Que é queridinho também de Mafra, hein? Não, Mafra não, André. O meu já é mais meu que do Mafra. O Mafra prefere outro nome. Darnell Washington já foi embora ali, tadinho. Gosto do Washington. Achei um pouquinho cedo para ele, na verdade. E o ADP também dele é mais tarde. Mas eu gosto do Washington. Um cara bem interessante. Eu acho que saiu muito cedo pelo que vocês conversaram na semana passada, né? Que ele é um cara pronto talvez para NFL e não pro fantasy, né? Que é um cara mais bloqueador, maior. É o que eu acho. Mas a gente discutiu sobre isso. Eu tenho o Darnell Washington como um baita potencial, mas ele não tá pronto ainda para ser tão relevante assim. Não, pera aí, é porque o Júnior pegou meu wide receiver queridinho aqui, ué. Aí eu não esperava que ele fosse sair tão cedo, não. Aí eu fiquei surpreso. Júnior, você está lendo minha mente? Então, se prepara, porque o Marvin Mims tem subido muito, viu? Muito. Inclusive, tá sendo veiculado como talvez um jogador de segundo dia, do round 2 do round 3 no draft. Eu tô vendo que ele vai sair no dia 2, só que a questão é se ele vai pro round 2, né? Eu acho que fica interessantíssimo, mas ele tem 1000 motivos, eu acho, pra você gostar dele. Só que mais tarde, quando for os comentários, o Júnior vai falar muito bem dele, eu até entro complementando. Boa, então, ó, tivemos depois do Hyatt, Luke Musgrave na 2.11 para o quase xará dele, Lucão. O Marvin Mims para o Júnior na 2.12, né? Esse jogador que eu acho que é bastante polarizante, mas tem um upside muito interessante. E aí eu, abrindo o terceiro round, não deixei mais cair o Josh Downs, que talvez não tenha muito upside, mas eu acho um cara bem sólido, com um piso bacana, principalmente ligas PPR, que é o caso aqui do nosso mock. É um slot que, por exemplo, o Steve Smith é fã, então gostei desse valor aqui no início do terceiro round. Aí nosso Caião entrou no autopique, infelizmente, então foi de Dwayne McBride na 3.2, mais um running back saindo. O Queixão Buté, que é um cara muito polarizante também, na 3.3 para o Thiago Salomão, mas nessa faixa do draft eu gosto dessa aposta. E aí, Bretinhas, o que você vai fazer na 3.4? Cara, eu acho que nessa faixa do draft, né, é tipicamente sempre o início do terceiro round, tem alguns caras de round 2 que caem. Então eu acho que é um ótimo momento para você avaliar mesmo o valor dos jogadores. Tem 3 nomes aqui que eu gosto bastante, que é o Roschon Johnson, vai ser minha pick, e o Cedric Tillman e o Hendon Hooker, que pode ter capital de primeira rodada ainda, a gente não viu o draft ainda. Se ele tiver capital de primeira rodada, para mim ele é um prospecto de início de segunda. E nesse momento as casas de apostas estão falando que o Hooker tem até mais chance de sair da primeira rodada do que de não sair. Então, olho nisso. E se ele for reserva do Cousins esse ano?
Não, se ele sair no round 2, eu já não quero ele, não. Mas se ele sair no round 1, eu vou querer ele muito. Justo. Mas, cara, o Roschon Johnson é um cara que eu gosto muito. Gostei bastante do valor da minha pick aí. Sim, ele tem gostei desse valor. Feedback muito bom nas entrevistas também. Parece ser um cara muito maduro. É um cara de jogar pelo time, inclusive. Ele jogava atrás do Bijan, né? Ele tem um feedback super positivo mesmo. Aí depois, então, tivemos o Sam Laporta, né? Com o Derek, que pegou meu tight end. Mas tesourando o seu, né? E o Cedric Tillman saindo aqui na 3. Sinceramente, eu acho que ele vai sair mais alto em outros drafts. Mas eu não tô surpreso ele sair no terceiro round. Ele é um valor meio polarizante, assim. Eu vou pegar outro do meu My Guy. Esse é outro cara também que eu acho que ele vai se dar muito bem na NFL, que é o Jonathan Mingo. A gente comentou sobre ele na live de wide receivers. Eu gosto muito dele e ele é um dos poucos wide receivers dessa classe que é altão, que é grandalhão. E isso por si só já é um valor discrepante, digamos assim. Então, sem dúvida. E ele, ao lado do Laporta, eram os dois jogadores que eu mencionei que estavam lá embaixo no ADP deste momento no Sleeper. Então, exato, fica essa dica aí. O Mingo, ele tá entre os 5 últimos do ranking geral aqui do Sleeper, o que me chama muito a atenção. E o Laporta tá entre os 10 últimos também, atrás de outros nomes que sequer vão ser draftados aí entre tight ends. Então, é para tirar proveito por enquanto disso, né? E aí, ó, tivemos dos Von, running back, saindo na 3.8, e por enquanto, Hendon Hooker livre, não mais, saiu na 3.9 para o Wellington Marques. Eu acho que vai depender bastante realmente desse capital de draft. Eu tenho vários pés atrás em relação ao jogador de 25 anos, voltando de lesão, que vem de um ataque pouco traduzível para a NFL, mas a gente tem que respeitar a capital de draft. Se essa especulação de que ele saia no primeiro round realmente se confirmar, numa liga Superflex, não dá para um cara de primeiro round cair tanto quanto para 3.9, né? E aí, ó, Edu pegou o McIntosh, que é outro cara que gera muito debate, running back na 3.10. Vamos ver o que o Lucão faz. E aí, Júnior, já tá de olho em alguns prospectos? Tô de olho em 2 wide receivers aqui, que eu acho que aqui, final de terceira rodada, a gente já é mais uma loteria do que uma certeza, né? E eu tenho 2 caras aqui que eu gosto bastante, que ainda estão na board. Vou esperar o Lucão aí escolher. Mas um deles saiu agora, então eu vou ter que pegar o outro. E eu vou com Xavier Hutchinson, que foi um dos sleepers falados pelo Edu na live dos wide receivers, né? Sim. O próprio Rashee Rice também, a gente não comentou dele na live, e ele tem crescido, o draft stock dele tem subido também. Inclusive, eu tenho visto alguns mocks do Packers especificamente, em que ele aparece como sendo a escolha do segundo round. Então, se o Packers escolher um tight end ou escolher um edge, um offensive tackle, no segundo round o Rashee Rice pode até ser uma opção. Acho um pouco rico, ainda acho que ele não tá no segundo round, mas tá ali como sendo o cara. E aí, ó, abrindo o quarto round, só para completar a minha fileira de My Guys aqui, eu tinha até um jogador, uma posição acima dele nos meus rankings, mas como eu já peguei um wide receiver e não peguei o Mer na 2.1, que eu devia ter feito, vou pegar o Zach Kuntz aqui na 4.1, que é um bilhete de loteria típico de quarto round. Se der certo, pode dar muito certo com todo o atleticismo, né, que a gente ressaltou na nossa live dos tight ends. Então, puxei esse gatilho aí, depois quero saber a opinião dos meus amigos, e vamos ver o que acontece agora a partir da 4.2 para fechar o último round desse nosso mock. Tem um cara que ainda não saiu e que o Léo Carneiro está destacando aqui no chat. Quero ver quem vai escolher. My Guy, Jaden Reed. Bom em encontrar espaços, boa produção, bom 50-50, né? Contested catcher. Apesar do tamanho, melhores Breakout Age, College Dominator da classe. Me lembra certo wide receiver de Buffalo saindo do draft. Interessante, hein? Vamos ver o que dá. Tyler Scott, boa pique do alto pique do Caião. Seria a minha pique se eu não tivesse alto pique do Caião aí foi bem, gostei. O mais rápido da classe, o Scott. Não porque eu ame o jogador, só que é um jogador que é de round 3, então foi um valor, né, nesse caso. No round 3 eu nem gosto muito dele não, mas para 4.2 eu acho interessante. Mas eu tô feliz com a pique que vai chegar aqui para mim, tá? Sobrou 3 caras que eu acho excelentes picks no round 4. Todos 3 running backs. Só que aí eu falo deles depois. E um dos 2 eu acho que eu vou achar o steal do draft.
Boa, vamos ver Vamos quem ver. são. Chegou sua vez, saiu o Reed aí na Chegou. 4.3. Convencemos Thiago Salomão, vamos ver qual é esse running back. Vendemos o valor. São 3 running backs aí que eu gosto bastante, cara. Só que vou seguir meu ranking, né? Aquela coisa. Tem stick to your board e essas coisas, e pegar aí o Chase Brown, que é um cara muito atlético, né? E o atleticismo é importante para a posição de running back, e que sabe pegar passes. Muito atlético, sabe pegar passes, eu acho uma combinação interessante aí para o quarto round. Eu acho que o quarto round é isso, né? Você tem que ter um pouquinho de imaginação, pensar o melhor cenário para o cara, essas coisas. E com atleticismo pegando passes, eu vejo um cenário onde ele dá certo no fantasy. Para quarto Só que round a gente tem pode que esperar nesse exato achar momento. essas pistas, né? Exato. Cenários. Vamos ver o que o Derek faz na 4.5. Eu quero saber o que o Mafra tá pensando para essa última pick aí. Cara, eu tô um pouco curioso aqui. Eu tô vendo o que vai sair nessas próximas duas. Eu já tenho, como vocês falaram, o quarto round é meio que o tiro no escuro, né? Você pega pelo potencial, pelo espaço que pode ir. Eu queria muito pegar um tight end agora, então chegou minha vez. Passou agora o Ibrahim e o Evan Hall. Evan Hall gosta. O cara que estava na minha lista, como possível pick aqui nessa quarto round. Infelizmente foi pego pelo Jones, então eu pensei seriamente em pegar um tight end agora, mas eu tô olhando aqui a lista dos tight ends disponíveis e provavelmente 2 deles devem ficar como free agents, né? Podem ficar fora desse draft, então eu posso pegar depois na FA. Então eu vou novamente escolher um cara com potencial que pode me trazer bons retornos. E este cara, já falei também sobre ele, é o meu queridinho Puka Nacua. Eu gosto do potencial que esse cara tem. Então, para essa pique baixa de quarto round, eu acho que faz todo sentido pegar ele. Boa, é um highlight reel, principalmente na red zone ali, tem uns touchdowns bem bacanas de assistir. Um cara que teve seu estoque aí crescendo nos últimos dias. Vamos ver o capital de draft, né? Muito importante para definir essas escolhas mais tardias, né? Aqui nos nossos rookie drafts, tanto mock quanto for para valer mesmo nas suas ligas. Cara, que eu gosto muito aí foi a pick do Jones, que foi o Evan Hall. Ele pega muitos passes e ele faz um estilo um pouco mais rápido aí, ágil. Eu acho que pode ser interessante também. Ele é meu principal alvo de quarta rodada. No entanto, ele não seria minha pick, porque o Clyde Edwards-Helaire da Shopee tá sobrando. Para mim, ele é da virada, fim de terceiro round, e ele tá sobrando aí no fim do quarto. Então... Mas você continua com esse amor a Clyde Edwards-Helaire. Se o verdadeiro já não cresce, imagina o da Shopee, gente. Não, mas poxa, o Clyde Edwards-Helaire foi pick de round 1, pick 1 ou 2 overall. Você pegar o Clyde Edwards-Helaire no fim do round 4 do Rookie Draft, aí eu tenho interesse demais. E tá sobrando aí, ó, que ele vai undrafted. Prefiro o Zach Kuntz, a Clyde Edwards-Helaire de verdade. Vocês estão sabendo de quem que eu tô falando? Do Clyde Edwards-Helaire da Shopee? Não, quem é? Não, vamos ver se o Júnior vai pegar ele. Não vou dar spoiler, não. Ver. E aí, Júnior, já sabe? Já tá mirando um running back para essa última pick, não? Nossa, eu queria muito pegar um tight end, na verdade. Eu queria muito pegar um tight end, mas nenhum deles me agrada agora no final. Então, nenhum? Eu tô pensando num cara. Não pretendo pegar um running back aqui no final. Estou pensando num cara que, pensando como é Liga Superflex, eu estou pensando em outro jogador aqui. Ok. Interessante, vamos ver quem é. E aí, o Lucão acertou na figura do Mitchell ou não, Bretinhas? Não era ele que eu tô falando. O Mitchell, na verdade, para mim, não é undrafted, assim, não vi tanto potencial para ele. Dos running backs, dos jogadores aí, dos meus 45 que eu fiz a lista que eu acho draftados, o Mitchell não entrou. Mas vamos ver o Júnior, vamos ver se o Clyde Edwards-Helaire da Shopee sai. Essa comparação, aliás, foi do Danny Brugler, não é eu que inventei, não. Ele falou Clyde Edwards-Helaire, né? O da Shopee, que é por minha conta. Mas, calma aí. Stetson Bennett, interessante. Uhum. O Clyde Edwards-Helaire da Shopee é o Eric Gray. Ele é baixinho, né? A altura dele é... Não, Eric Gray, uai.
Ou eu tô confundindo? Não, é o Eric Gray, sim. Mas ele é um jogador mais baixinho aí e ele faz esse perfil muito ágil e não rápido. E pega muitos passes bem. O Dane Brugler falou que é uma das raras vezes em que ele faz uma comparação com um jogador no The Beast que ele faz todo ano, né? Então é porque ele realmente achou muito igual. E, poxa, para o quarto round do Fantasy aí, é um prospecto que tá para sair na quarta, quinta rodada, eu acho um nome bem interessante. Quarta, quinta rodada da vida real, né? Então, é um cara aí que eu estaria de olho nessa quarta rodada que acabou não saindo. Seria minha priority free agency. Boa, maravilha. Então, ó, só para fechar, antes de passar no chat, a gente respirar um pouquinho e fazer os comentários round a round, vou passar aqui, principalmente para quem nos ouve no podcast, quais foram as últimas escolhas desse quarto e último round. Então, depois do Jaden Reed na 4.3, saiu o Chase Brown na 4.4, Mohamed Ibrahim na 4.5 e Evan Hall na 4.6, todos running backs. Puka Nacua, wide receiver, na 4.7 para o Mafra. Gostei desse valor aqui. Tucker Kraft, Tyrene, na 4.8. Tem muita gente que gosta do jogador e ele sair tão tarde numa Tyrene Premium pode ser um belo valor se ele conseguir cavar uma vaguinha titular aí nos próximos 2-3 anos. Tem essa possibilidade. O Michael Wilson aqui na 4.9 saiu para o Wellington, wide receiver. O A.T. Perry na 4.10 para o Edu, também wide receiver. O Keaton Mitchell na 4.11 para o Lucão, e o Stetson Bennett, né, que é o atual bicampeão do college, quarterback de Georgia, na última escolha, o nosso Mystery Relevant. Quem sabe ele consegue dar uma de Brock Purdy na vida real e ser um belíssimo valor também para o Fantasy. Então vou passar, ainda mais sendo uma 4.12 de Rookie Mock, né? Vamos passar aqui no chat rapidinho para ver o que o pessoal estava pensando durante o nosso mock e responder algumas perguntas que chegaram também. O Derek falou que estava entre o Mare e o Tank ali no segundo round. O que o Bretas passar eu pegava. O Jones estava de olho no Mare também. O Léo falando do Reed, né? O Fábio Fortes ficou imaginando que seria potencializado o Elijah Moore com a chegada do Rodgers nos Jets, mas a gente tem que lembrar que agora o Elijah Moore faz parte do elenco do Cleveland Browns. Léo ressaltando aí o bonde do Laporta que o Mafra tá. E o Lucão falando que o Mingo ele pensou que ia sobrar. O Léo Carneiro falando que o Mingo é o Metcalf sem academia. E o Fernando Timbó, grande jogador de fantasy daqui do Brasil, elogiando aí a live, os melhores dos melhores, e feliz ano novo ao Caio Bretas, que está estreando em 2023, assim como o Júnior, do nosso lado. E aí, para responder essa pergunta do Léo, como eu já comentei sobre Christian Watson no início da nossa live, como repercussão da ida do Aaron Rodgers para o New York Jets, quero saber do outro cara que gosta muito do jogador, talvez até mais do que eu, que é Gabriel Mafra, sobre o impacto aí, se você concorda comigo que não vai ter tanto assim para ele em 2023, no seu segundo ano, agora recebendo passes do Jordan Love. Mafra, o que você acha? Eu também acho que ele não vai ter muito impacto, não. Eu acho que, logicamente, entrar na questão de ele não vai ser, ou vai ser um caminho muito mais difícil para ele chegar ali num top 1, se é que ele vai chegar em qualquer momento, mas ele continua sendo um cara muito sólido, ele tem talento, mostrou que consegue jogar, como você mesmo disse no começo da live, ele tem essa questão de que ele mostrou já algum tipo de conexão com o Love, mostrou ali ter como é que chama? As ferramentas para produzir, então eu não estou muito preocupado, não. Boa, então tamo junto nessa. Para fechar o chat, só o Derek corrigindo a frase do Bretas, que o CH foi um bust de round 1, pronto, arrumou sua frase aí, Bretas. Mas enfim, brincadeiras à parte. Foi, né? Verdade é essa. Vamos comentar aí o que a gente achou desse nosso mock, que foi bem interessante, já agradecendo a todo mundo que participou junto com a gente. Quero também que vocês comentem aí o que acharam das suas escolhas e dos steals ou reaches ou qualquer outro assunto que vocês queiram falar sobre esse nosso board que está aí na tela. Então vamos round a round, vamos começar de baixo para cima aqui na nossa tela. O Júnior, que chegou um pouquinho depois, teve problemas de internet, vai ter essa abertura aí dos comentários. Sobre o round 1, Júnior, o que você achou das escolhas? Se surpreendeu, por exemplo, com a queda um pouquinho do esperado aí do consenso em relação aos quarterbacks? Enfim, suas impressões sobre esse primeiro round, depois o Mafra já emenda, o Bretas, depois eu.
O Levis caindo, eu acho que surpreende um pouquinho, né? Ainda mais com essas fofocas, né? De que ele pode ser a pick 2 do draft. Então, surpreende ele cair um pouquinho, porque é um possível titular já no primeiro ano, né? O Richardson, claro que é um projeto, mas é possivelmente um titular para 24, não para 23. Então, me surpreende o Levis cair um pouquinho. Gostei bastante da pick do Kincaid, achei que ele ia cair até a 12, acho que ele já vai produzir no primeiro ano, acho que ele já deve produzir bem. E gostei bastante da pick do Mafra, o Zay Flowers, acho que pode ser um cara pronto já para a NFL, para produzir, assim como foi Olave, assim como foi Garrett Wilson. Então, gostei bastante dessas picks aí. E aí, Mafra, suas impressões agora? Cara, eu vou dizer que eu não tô, acho que muito surpreso com nenhuma das escolhas aqui. Eu concordo um pouquinho com o que o Júnior falou do Levis tendo caído um pouco ali. Aliás, estou até um pouco surpreso, talvez, na questão do Kincaid tendo saído no primeiro round, mas não surpreso no sentido de achar que está completamente errado ou completamente fora. O que eu vejo é que o primeiro round, basicamente, as 6, 7 primeiras picks são definidas, vou mudando uma outra coisa aqui. E aí depois se torna quase que uma grande loteria. A gente tem que esperar primeiro, logicamente, onde os jogadores vão cair, em quais times eles vão jogar. Mas, eventualmente, eu não estou muito surpreso assim, com o começo com Bijan Robinson e terminando com o Charbonnet. Eu acho que esses nomes que estão ali nessa primeira lista fazem todo sentido. Para mim, eu não colocaria no primeiro round, por exemplo, o Quentin Johnston. Ele, para mim, não é um jogador de primeiro round. Mas é uma opinião mais pessoal do que necessariamente um reflexo da NFL. Eu vejo que sim, ele tem uma avaliação melhor do que a avaliação que eu estou dando atualmente. Então, eu acho que faz sentido ali. E gosto, novamente, muito da minha pick. Eu acho que fiquei até surpreso do Flowers sobrar na 7. Mas, enfim, aproveita-se, né, quando o valor cai no seu colo. Não tinha como deixar passar ali de jeito nenhum. Cara, surpresa de sobrar na 7, essa eu achei surpreendente. Eu acho que o Flowers, eu não vejo ele saindo no top 6, na verdade, não. Mas minha análise sobre o round 1 aí, teve 3 picks, né, que eu acho que eu não gostei, que foram o Anthony Richardson na 2. Para mim, o Anthony Richardson deveria ser draftado na 105. Eu acho que você pegar 102, um ativo tão valioso em Dynasty, que você pode dar trade down, pode trocar por veterano, pode fazer muitas coisas, e pegar um QB que não vai jogar esse ano, que talvez tenha uma chance bem alta aí de bust, então é uma pick que eu não gostei. O Kincaid também achei cedo. Para mim, o Tyrande 1 da classe, com alguma folga, é o Michael Mayer. O Kincaid, para mim, eu acho que se você invertesse as posições dos dois, faria mais sentido aí no nosso board, só que o Mayer talvez não na 1.10, né, mais para 1.12 ali, mas Kincaid eu achei bem cedo também, e o Zay Flowers, na verdade, eu tô ok no jogador, tô no consenso, só que preferiria, né, o Will Levis e o Quentin Johnston. Nas picks que eu gostei, o Will Levis e Quentin Johnston, pensando em valor, eu acho que cada um deles deveria ter saído 2 picks antes, o Levis na 1.7 e o Johnston na 1.8, mais tardar 1.9. Só que... E a outra pick que eu gostei foi o Smith-Njigba na 1.5, né? É aquele tipo de coisa que se você é o Derek e sobra o Njigba na 1.05, eu acho que você comemora de pé. Então, mas foi isso a análise do primeiro round, achei interessante. Nenhum draft de fantasy corre igual o ADP tá falando, então eu acho que foi um bom grau aí de variação. Foi bem interessante, gostei. Boa, Bretas. Então, antes de eu fazer meus comentários, vou repassar para quem já ouviu faz algum tempo essa sequência do primeiro round, principalmente na versão podcast. Então, tivemos Bijan Robinson na 1, Anthony Richardson na 2, Bryce Young na 3, Jahmyr Gibbs na 4, Jackson Smith-Njigba na 5, CJ Stroud na 6, Zay Flowers na 7, Jordan Addison na 8, Will Levis na 9, Dalton Kincaid na 10, Quentin Johnston na 11 e Zach Charbonnet fechando o primeiro round na 12. Minhas impressões, eu me surpreendi, principalmente pela queda dos quarterbacks, porque eu acho que nos mocks mais tradicionais, pelo menos que eu estou vendo aí de canais gringos, é muito consensual que os 4 esperados quarterbacks
de primeira rodada desse draft, que muita gente aposta que vão sair no top 10 todos eles, no máximo no top 15, e eu acho que é realmente o que vai se confirmar na quinta-feira, sairiam logo depois do Bijan Robinson, né? Que, como vocês já estão cansados de saber, para mim é 1.1 em qualquer tipo de liga, é um jogador geracional, um running back que tem muito valor, por mais que eu enxergue essa posição running back caindo um pouquinho de valor no fantasy, assim como é o caso da NFL, e a gente vai ter muito tempo para discutir isso durante as nossas lives até setembro. Eu me surpreendi pelo fato de, depois de Richardson e Young, o Stroud ter saído só na 6 e o Levis só na 9, né? É bem comum em Liga Superflex eles saírem numa sequência ali da 2 a 5. Mas, particularmente, para quem já viu meu ranking no Twitter, eu gosto bastante de selecionar Jackson Smith-Njigba e Jahmyr Gibbs antes de qualquer quarterback, então por isso que eu gostei dessas duas escolhas aí na 4 e na 5. Eu, particularmente, tenho o JSN uma posição acima do Gibbs, mas eles estão na mesma prateleira, não discuto aí se você quiser o Gibbs na frente do JSN, mas para mim tem um gap importante de talento entre esses dois jogadores e o restante dos running backs e o wide receivers. E aí, falando em wide receivers, eu particularmente prefiro o Edson ao Flowers, mas eles estão na mesma prateleira também, então não me incomoda o Flowers ter saído uma logo antes do Edson. Quanto ao Tyren no round 1, eu acho que a fronteira está exatamente nessa pick 9, né? Para mim, todos esses jogadores que saíram da 1 a 9 são realmente quem tem que sair ali, só a ordem que me surpreendeu um pouco, mas da 10 em diante eu acho que está muito aberto, porque para mim é o maior distância, né? O maior buraco entre as prateleiras. Então, sendo o Tyren Premium, não me incomoda um Tyren sair na 10. Eu, inclusive, no meu ranking tenho o Michael Mayer e o Dalton Kincaid na 10 e na 11. E aí depois uma corrida de running backs, né, com o Kendre Miller e o Zach Charbonnet, e aí o Quentin Johnston concordando com o Mafra. Eu acho que tem muitas red flags, tem muita chance de bust. Para mim deveria só sair na segunda rodada, mas é bastante comum a gente ver ele saindo até antes dessa 11 que ele saiu aqui no final dessa primeira rodada de rookie drafts. Bom, acho que essas são minhas principais impressões sobre esse primeiro round. Emenda aí, Bretas. É porque eu queria acrescentar uma coisa também, que é uma coisa, eu acho que é a coisa que eu estou mais curioso para ver o que vai acontecer no draft de quinta-feira, que é o draft capital, principalmente o draft capital, mas o landing spot também do Zach Charbonnet. O Charbonnet é esse running back nesse perfil que faz de tudo um pouco, ele sabe fazer tudo. E é um perfil um pouco arriscado, né? Você todo ano tem o Zach Moss, o Trey Sermon, aquele cara que faz de tudo um pouco, não é bom em nada, não dá certo na NFL. Só que a faixa de draft do Charbonnet é talvez segunda rodada do draft da vida real, talvez terceira rodada. Eu estou muito curioso para ver se ele sai na segunda rodada. Se ele sai na segunda rodada, é um comprometimento, né, que o time faz com ele. É quase com a certeza que ele vai ter muito volume. Então, assim, se o Charbonnet sair do round 2, ele vai decolar no meu board. Para mim, vai virar o jogador 1.07. Se ele sair no round 3, já fica aí na faixa 1.10, 1.11... Na 12 do Júnior, nesse momento, eu acho que eu gostei da pick, sim. Mas ficar atento nisso aí na quinta-feira. Sexta, no caso. Se eu tivesse que apostar, eu acho que tem mais chance do Charbonnet não ser o running back 3 do que sair no segundo round. Eu acho que é quase certo que ele não sai no segundo round. E eu acho que depois de Robinson e Gibbs, que eu torço para que ambos sejam escolhas de primeiro round, mas o mais provável é que o Gibbs saia no início do segundo round, a gente só vai ver um running back sendo draftado a partir da terceira rodada, e a tendência é que seja o Charbonnet, mas não me surpreenderia de ver outros nomes saindo antes dele, por exemplo, aqueles que abrem o nosso segundo round, que antes da nossa análise, que vai começar com o Mafra, porque eu sei que ele gosta muito de falar sobre esses running backs de round 2, vou só pedir para que a gente responda a pergunta do Timbó se o Charbonnet recebe passe. Acho que muito em linha com o que o Bretas já falou, e como eu coloquei no Twitter, eu vejo ele como aquele jogador all-around, né? Mas que não se destaca em nenhum dos atributos. A minha comparação para ele é o David Montgomery, o James Conner. Ele é um pouco acima da média em tudo que o running back tem que fazer, é exigido da comissão técnica, mas não tem uma velocidade destacada, uma capacidade de receber passes destacada, mas sabe fazer tudo que um running back workhorse
tem que fazer, mas a gente só vai ter essa garantia que se ele pode ser um workhorse, como já foi o caso do Montgomery em alguns momentos, o próprio James Conner, dependendo do landing spot e principalmente do capital de draft. Então, para responder o Timbó, ele sim recebe passe, mas não é um exímio recebedor, como é o Gibbs, por exemplo, como é o Eckler, como é mesmo um dos 3 running backs aí que abre esse nosso segundo round. Então, vou colocar o Júnior de volta na tela com problemas de conexão, mas para abrir a nossa análise do segundo round, Mafra, o palco é seu, depois o Júnior emenda e o Bretas. Pô, o segundo round, o primeiro round para mim é sempre aquele lugar em que você vai colocar a sua ficha mais certa, né? Então, que você tem mais certeza, que nem o próprio Edu fala aqui no nosso chat que em 2003 o foco é draftar um número mínimo de RBs e tudo mais, e ele pegou o melhor pass catcher da NFL, na opinião dele, no entendimento dele, então faz sentido ele ter escolhido o Kincaid em detrimento dos outros ali, das opções que ele tinha. Eu acho que o round 2 é um pouco, você tem que entender como é que foi esse primeiro round, e aí você pode ter um certo grau de aposta, você pode ter um certo grau de, eu vou tentar achar meu valor aqui num cara. E foi exatamente, acho que isso que aconteceu. Então você tem essa run em running backs, né? Kendre Miller, Devon Achane, o Tyjae Spears, o Tank Bigsby, o Zach Evans e o Easy Abanikanda, que eu peguei. E é isso, assim, eu comecei a perceber que muitos dos running backs que faziam sentido para mim, que poderiam ser opções, eles acabaram sendo pegos durante esse processo, e eu precisava garantir, no meu entendimento, pelo menos um running back para o meu time, para ter essa construção mais arredondada do time. Logicamente, eu não sei qual é o meu time no geral, mas enfim, para os rookies em si, eu acho que fazia sentido pelo menos garantir um dos running backs. Eu acho que o Michael Mayer saindo aqui foi um valor muito bom do Bretas. Eu teria colocado ele provavelmente no começo do segundo round ali assim. E o Darnell Washington talvez tenha sido um pouquinho acima do que eu esperaria. Eu veria ele mais no final do round 3, mais no final do round 2, desculpa, no começo do round 3. Eu adorei o valor que o Júnior trouxe com o Mims. Eu acho que ele é um cara muito interessante para sair nessa pique ali, no 2-12, né? E agora, o meu grande ponto ali é o Hyatt, que eu tô bem baixo nele, eu não confio muito nele. Eu teria escolhido o Butte no lugar dele, por exemplo, o próprio Josh Downs eu acho que valeria um pouquinho mais. E sendo bem sincero, acho que até o Mingo, para mim, tem mais valor ali do que o Hyatt saindo ali na 2-10. Mas o entendimento do Edu de ser o Hyatt como um cara com um potencial maior faz todo sentido. Então eu acho interessante como é que ficou aqui essa corrida para running backs, e esses dois, 3 nomes ali, meio que salpicando o resto da rodada. Boa. E aí, Júnior, suas impressões do segundo round? Eu acho que é quase unânime que o melhor valor, talvez posicional, seja do Michael Mayer, na verdade, né, o do Bretas, que é um cara que talvez, que eu vi em vários mocks que saem na primeiro round, né, de Rookie Draft. Então, um belo valor ali na 2.4. Dos running backs, a gente não tem muita certeza, depende muito do landing spot. O que eu mais gosto deles ali é o Achane. Acho que é um cara muito bom, mas vai depender muito do landing spot, né? Então, essa faixa, esse tier de running back ali, muito próximo. Então, alguém pode se dar muito bem já com o running back titular, talvez na primeira temporada, né? Vamos depender aí do landing spot. E falando do Hyatt, o Hyatt é um cara que eu gosto bastante também. Não sou tão defensor quanto o Edu, mas é um cara que eu gosto, e ali para o final do segundo round, acho que é um ótimo valor. E a gente tem que considerar o draft capital, né? Que é um cara cotado aí para o primeiro round do draft da NFL. Então, acho que isso pode pesar um pouquinho, e eu gosto dele nesse valor do final do segundo round. E o Marvin Mims ali para fechar o segundo round, eu acho que era um valor bem ok. Fiquei bem na dúvida entre ele e o Josh Downs, mas entre os dois eu acho que o Mims é um cara que tem talvez um maior potencial, né? Como o André comentou da própria escolha, e vai falar aí na sequência do terceiro round. O Downs é um cara que não tem tanto teto, né? Eu acho que tem mais um piso, e o Mims eu vejo o contrário, eu acho que é um cara que pode dar certo na NFL, e acho que é um valor válido aqui para o final do segundo round. Eu gostei muito da sua pick do Marvin Mims, na verdade, porque igual eu falei num tweet, do top 10 wide receivers dessa classe, que são
são vários aí, até metade do terceiro round, tem 2 que eu selecionaria. Os outros 8 eu nunca vou selecionar num rookie draft. Eles são o Smith-Njigba, que para mim vale uma pick top 4, talvez até pick 2, 3, e o Marvin Mims, que eu gosto muito. O Marvin Mims, diferente desses slots baixinhos que vêm aos montes dessa classe, ele é baixinho e leve, só que ele jogou no outside. Ele é ótimo em big play, mas também sabe, o Matt Harmon gostou dele também em rotas curtas, o Harmon gosta do Marvin Mims. Ele não ficou 4 anos no college, né, declarou para o draft 1 ano mais cedo, e ele foi consistente ao longo da carreira dele inteira. Foi muito bom no high school, foi bem no primeiro ano dele de calouro no college, que é um bom indicador, né? Teve um breakout dominator, como o Léo falou nos comentários, cedo. E, cara, são sinais aí que eu gosto. Jogar no outside, ter declarado cedo, ser um wide receiver um pouco completo e ser muito bom no que ele faz, que são as rotas profundas. Ele é meu cara favorito aí entre os wide receivers de round 2. E eu acho uma boa pick para você fazer aí no final do round 2, se ele cair no round 3, então é alto pick. O Michael Mayer, né, que eu draftei, para mim foi o melhor valor do round. Para mim, eu acho que ele não deve passar da pick 12 ou 13, eu acho que lá que é o terreno dele. E sobre os running backs, cara, eu gosto mais ou menos de todos. O meu favorito é o Tank Bigsby, que pega passes, é muito atlético e joga bem como power back, é o meu favorito mesmo. Só que, a bem da verdade, o que vai determinar o valor desses running backs é o landing spot e o capital de draft. Principalmente até o capital de draft, mas o landing spot também. O Abanikanda, por exemplo, eu tenho ele como meu running back 10. O Bigsby, eu tenho ele como meu running back 4. Se o Abanikanda sair meio round na frente do Bigsby e para um landing spot melhor, eu acho que o running back 4 e o 10 no meu ranking vão inverter a ordem. Então, acho que todos esses running backs do round 2 têm valor, só que mais importante até do que a avaliação no prospecto de running back, na minha opinião, é o draft capital e o landing spot. Então, ficar atento nisso aí na sexta-feira, né, que é o dia 2 do draft. Cara, só um parênteses, acho que você tocou num ponto muito importante mesmo. Para running back depende muito onde eles caem, depende muito em que time que eles vão. Eu vou usar um exemplo do Zach Moss, que para mim é claríssimo, assim, ele era um talento muito bacana, veio para o Bills com uma expectativa muito boa também, mas ele acabou entrando num time que foi construído para o Josh Allen, né? Ele acabou sendo relegado ali a uma opção de jogo e não sendo o jogo. Então eu concordo com você plenamente. Eu tenho, logicamente, o TJ Spears mais alto do que os outros nomes, mas concordo que se ele cair, dependendo num time para ser o segundo back, o terceiro back, ele vai acabar sendo uma decepção, digamos assim, ou vai cair nesse ranking que eu tenho atualmente. Mas, como nós não sabemos ainda onde eles vão cair, né? Então aqui é um achismo com pitadas de achismo em cima do achismo, né? Porque a gente tem que imaginar onde é que esses caras vão produzir. Mas eu concordo com você sobre o que você falou dessa questão da estrutura dos running backs. Muito mais do que para wide receiver, muito mais do que para quarterbacks e também tight ends. E vai ser muito legal ver a comparação desse board de hoje com o da semana que vem, porque aí sim a gente vai ver o peso do capital de draft e dos landing spots, e eu acho que isso vai se refletir principalmente a partir do final do primeiro round e principalmente no segundo e terceiro rounds. Vai ser bem legal ter essa comparação, porque muitas vezes a gente imagina que a NFL avalia o jogador de forma parecida com a gente, isso aí certamente não passa do segundo round e acaba caindo para o quarto round. Então são vários os exemplos na história, isso com certeza vai se repetir, a gente só não tem como ter certeza hoje sobre quais os nomes em específico vão sofrer com isso. E aí, para eu emendar minha análise aqui do segundo round, eu vou só passar rapidinho na versão podcast aí o recap exatamente dessa segunda rodada, que teve Kendre Miller na 2.1, Devon Achane na 2.2, Tyjae Spears na 2.3, 3 running backs, Michael Mayer na 2.4, que deveria ter saído para mim na 2.1, comi essa bola, Tank Bigsby na 2.5, Zach Evans 2.6, Easy Abanikanda, outro running back na 2.7, mais uma sequência de 3 running backs aí, o Darnell Washington Tyren na 2.8, Sean Tucker na 2.9, Jalen Hyatt, o primeiro wide receiver do round 2 na 2.10, Luke Musgrave, outro Tyren na 2.11, e o Marvin Mims é o segundo wide receiver, fechando esse segundo round na 2.12. Eu acho que é bem explicativo, né? Bem importante a gente analisar esse round 2, como varia muito a partir daí, né? Como a gente já trouxe. E eu queria destacar
o Tyjae Spears nessa 2.3, eu gostei desse valor. Para mim é um cara que está na mesma prateleira do Kendre Miller e do Zach Charbonnet. Até achei que o Bretas ia cornetar para caramba essa escolha aí do Miller na 2.1, mas é um jogador do qual eu sou apaixonado, eu gosto muito da tape dele. Ele era uma força motriz do ataque de TCU, que chegou à final do college, e ele não participou dos últimos jogos, e acho que foi um desfalque muito importante para esse ataque. Eu acho que ele era até mais importante do que o próprio Quentin Johnston lá em TCU, e a combinação de agilidade e capacidade de quebrar tackles dele me chama muito a atenção, por isso que eu estou bem alto no jogador, mas estou muito torcendo para o capital de draft refletir essa minha empolgação com ele continuar com essa chance de ser realmente um running back top 5, pelo menos da classe, mas outros candidatos bem importantes estão nesse round 2, como o Devon Achane e o Tyjae Spears, para mim são, principalmente o Spears, um belíssimo candidato, porque ele é um belíssimo pass catcher, gosto da visão de jogo que ele tem para achar o gap. O Achane, ele é o mais rápido, disparado, até mesmo mais rápido do que o Jahmyr Gibbs nessa classe, mas eu tenho muitas dúvidas quanto à explosão e agilidade e leitura de jogo dele, por isso que eu comparo ele ao Raheem Mostert. Se ele for encaixado ali num ataque que crie raias de corrida para ele, né, chamadas running lanes, aí ele pode usar velocidade e não ter que criar o próprio espaço, né, porque é aí que eu vejo as limitações do jogador. Se ele tiver que correr entre os tackles e achar o gap, aí eu já tenho minhas ressalvas, mas se ele conseguir engatar a segunda, terceira marcha, aí ninguém segura, por isso que eu estou muito ansioso para ver onde ele vai cair, qual tipo de ataque que ele vai cair. Um Michael Mayer nessa 2.4 é um baita valor, ainda mais em premium. E eu queria discutir rapidamente o Darnell Washington de novo, né? Ressaltar que para mim ele é um belíssimo prospecto para a vida real, mas ele é tão bom bloqueando que eu acho que para o Fantasy a gente vai sentir esses reflexos e ele não vai ter tantas chances assim de acumular recepções de jardas. Ele pode ser uma bela arma de red zone, mas vai ser muito dependente de touchdown, por isso que eu não gosto tanto dele assim nesse valor de segundo round. E de resto, concordo com as opiniões sobre o Jalen Hyatt, estou com os pés atrás em relação a ele, mas esse capital de draft esperado, de pelo menos início de segundo round, pode ser bem importante para a percepção de valor dele no Fantasy, e gosto do Luke Musgrave, que para mim é o número 3 da classe, e vejo bastante upside nele saindo nesse final de segundo round. Bom, antes da gente encerrar as nossas análises com o terceiro e quarto round, vamos responder as perguntas que chegaram no chat, uma delas bem bacana e que já foi começando a ser respondida aqui pelo nosso Lord Derek. O Jones está perguntando o seguinte, e é algo que a gente até discutiu antes de dar o play, né, Bretas? Vocês acham que nesse Rookie Draft o mais atrativo é tentar acumular picks para 2024 ou até mesmo jogadores veteranos para ajudar agora? E aí, respondendo ele, o Derek fala que a partir da pick 8 ali, eu acho que essa possibilidade fica ainda mais interessante. Você acha que é por aí também, Bretas? Cara, eu gosto dessa classe, né? Eu acho que o top 6 dessa classe é bem bom, e o round 2 e round 3 e round 4 dessa classe é excelente. Só que o setor ali, 1.7 a 1.12, cara, é um setor que eu não gosto. É o único setor que eu não gosto desse draft. E, na verdade, se eu tivesse uma pick 1.7 a 1.12, é certeza absoluta que eu trocaria essa pick. Ou por veteranos, ou por pick de 24, ou talvez um trade down aí para o round 2 e acumular picks, né? Porque eu acho que essa profundidade desse draft, dessa classe, é uma coisa que se aproveita melhor tendo volume maior de picks, mas é um setor aí que eu não gosto também. E na 1.5 e na 1.6, se não sobrar Bryce Young, Jahmyr Gibbs ou Smith Njigba, eu acho que vale a pena trocar também. É o que eu vou fazer, inclusive. Em 2 drafts eu tenho 1.5 e 1.6. E basicamente eu vou esperar a hora do draft. Se sobrar um dos 3, pique. Yes, arrasei. Vou ficar muito feliz. Bryce Young, Gibbs e Njigba. Se não sobrar, cara, eu vou vender, porque a comunidade está apaixonada nesse CJ Stroud, no Anthony Richardson. Então eu acho que esse meio fim do round 1 aí são picks excelentes para se trocar. E talvez, como contraponto, eu quero ouvir a opinião do Mafra, que está acima do consenso em relação à classe dos 23 como um todo. Você discorda da gente ou concorda dessas possibilidades de trade a partir desse final nebuloso de primeiro round aqui? Não, cara, eu acho que eu e o Bretas, a gente está de mão dados aqui, acho que nos comentários. Assim. Eu gosto muito dessa classe desse ano. Como eu falei, eu acho que ela não é tão forte no topo, em termos de ter muita gente absurda,
mas ela é muito profunda, cara. A gente olha, por exemplo, para nosso mock aqui assim, tem caras que estão no 4º round ali, que se eles entrassem no 3º, não seria uma surpresa. O Laporta, por exemplo, se saísse no 2º round para mim, eu não ficaria surpreso com isso, não acharia que seria fora. Então, eu acho que essa classe é uma classe muito boa para você construir, aliás, fechar os buracos que você possa ter no seu time. Um trade down é uma ótima opção, eu também concordo que eu faria uma trade down nesse final de primeiro round ali, da 1,07, 1,08 até o final a 1,12, para acumular mais pique, para acumular mais tentativas em outros jogadores. Eu não sei se eu focaria muito no ano que vem, não, mas também não posso afirmar isso categoricamente, porque ainda não estudei com afinco, né, com tanta dedicação à classe do ano que vem. Sei alguns nomes, sei que existem, logicamente, aí pessoas maravilhosas, como Caleb Williams, o Marvin Harrison. Marvin Harrison Jr. O Marvin Harrison, exato. Marvin Harrison Jr. Então, assim, eu acho que esse draft desse ano é um draft muito bom para você arredondar o time, e essa trade down, especialmente na segunda metade do primeiro round, é uma possibilidade muito boa para você acumular picks e acumular jogadores com baita potencial. Eu acho que no fim das contas, todo o rookie mock, o valor verdadeiro, assim, de um cara que pode ser um diferencial para o seu time, principalmente em Dynasty, invariavelmente vai estar no topo. Só que tem um diferencial bem, pelo menos hoje, né, bem interessante da gente observar entre 2023 e 2024, que o teto, o upside dos principais quarterbacks de 2024 é significativamente maior do que essa classe de quarterbacks de 23. E sendo uma liga super flex, né, eu gosto de investir, né, em picks de 24, que você hoje ainda não sabe se vai ser alta, vai ser mediana, vai ser baixa, mas mesmo assim, em sendo uma pick de first round de 23, da 9 em diante, principalmente, eu não pensaria duas vezes em trocar por uma de 24, conseguindo até mesmo um troquinho, né? E durante o draft é a sua melhor chance de conseguir extrair esse valor máximo aí do pessoal se empolgando ali com a classe, depois de ter vivenciado o draft pela TV, e aí você pedir ali, dar a sua 1.8 e conseguir uma first de 24 mais uma third, por exemplo, coisa do tipo, eu acho que é bem interessante, porque dá quase para cravar que Caleb Williams, Drake May e Marvin Harrison Jr. pelo menos vão ser prospectos muitíssimo interessantes, principalmente o Marvin Harrison Jr. sendo wide receiver, a gente pode ter ainda mais certeza que é um cara nível de Ja'Marr Chase, então é bem legal a gente especular nessas picks, na minha opinião, a partir desse final de primeiro round, fazer esse swap de 23 para 24. Bom, dito isso, vamos encerrar as nossas análises com a turma do fundão aqui, para a gente também refletir sobre a profundidade dessa classe, né? Alguns steals, alguns reads, talvez, que a gente enxergue no round 3 e no round 4, que teve nomes como, por exemplo, o Hendon Hooker saindo só na 3.9, né? Um quarterback que é tido por muitos como o quinto, pelo menos, né? Tem gente que coloca ele até mais alto, unânime dessa classe, mas, enfim, já comentei bastante sobre ele, mas, enfim, sendo super flex, pode ter gente enxergando muito valor aí nessa 3.9, o próprio Jonathan Mingo, né, que é um sleeper cada vez com mais hype na 3.7, o Sam Laporta na 3.5, no quarto round, alguns nomes interessantes entre tight ends também, o seu querido Puka Nacua na 4.7, Mafra, e o Stetson Bennett fechando o nosso mock na 4.12. Então, inicia para a gente essa análise, Mafra, depois o Bretas emenda e o Júnior, vamos torcer para a internet dele ajudar também, para ele encerrar as nossas análises aqui no terceiro e quarto round. Stetson Bennett, futuro QB2 do Packers. Tenho falado isso já tem 2 meses, vai ser o reserva do Love. Mas acho que nesse terceiro e quarto round a gente tem que usar muito aquela questão de potencial, olhar para os prospects, se você acha que fazem sentido, e aí é quase que completamente o Get Your Guys. Eu gosto muito do valor do Sam Laporta aqui, eu acho que foi um steal maravilhoso do Derek, eu imaginava que o Laporta fosse sair no segundo round, e para mim, como a gente comentou na classe de tight ends da semana passada, se as coisas se encaixarem para ele tem um teto muito, muito alto, eu acho que ele é um excelente pass catcher, ele pode acabar sendo um grande nome desse ano. Eu gosto também muito do Keishon Bolter, que o Thiago pegou. Como eu disse, eu colocaria talvez ele no segundo round no lugar do Hyatt. Então tem uns nomes aqui muito interessantes nessa questão do final ali.
Logicamente, o Jonathan Mingo e o Puka Nakua eu peguei e eu gosto muito desses dois nomes. Sei que eu estou mais alto neles do que talvez algumas outras pessoas. O Puka Nakua, principalmente, é quase uma pique de gosto desse cara, vou pegar esse cara porque eu gosto dele, não sei se ele vai produzir ou não, mas o potencial tá lá. E o Tucker Kraft também, eu achei que foi uma surpresa muito boa. Ele estava na minha lista dos possíveis tight ends para pegar na free agency, né? Depois, então, com os undrafted, mas ele foi escolhido ali, baita valor. Só acho estranho, considerando a construção do time ali, ter o Jordan Edson, o Washington, o Deuce Vaughn e o o Tucker Kraft, desculpa. Eu talvez teria pego um outro wide receiver, eu talvez teria pego um running back ali, mas o valor é bom. O valor é bom porque eu também gosto do perfil do jogador. Sobre o round 3, né, e o 4 até inclusive, para mim essa é a running back zone do draft aí. Eu acho que é um momento onde se deve priorizar draftar running backs. Isso eu acho que é via de regra em todos os drafts que você faz, né? Round 3 e 4 é priorizar running back. Eles têm taxa de bust menor do que o wide receiver. E nesses dois rounds, né, que são wide receiver mais fracos, quando o running back dá certo e o wide receiver dá certo, o running back acaba tendo maior valor. Você tem aí Aaron Jones, Austin Eckler, vários caras aí que foram draftados bem tarde e hoje valem muito, né, no Fantasy, principalmente quando eram jovens. E o wide receiver, quando ele dá certo no round 3 e no 4, ele vira um cara de 700, 800 jardas por ano, que pra gente, pro Fantasy, não vale nada, é pontuação de streaming. Então, eu já tenho essa opinião em todos os drafts. Nesse draft, então, que eu não gosto da classe de wide receiver e adoro de running back, acho super profunda, eu acho que isso é mais verdade ainda. Gostei muito das minhas duas picks do round 3 e 4, o Roschon Johnson na 3.4 e o Chase Brown na 4.4. O Roschon Johnson, ele é um powerback, bem powerback mesmo, mas que sabe pegar passes. E ele não teve produção igual todo mundo que foi draftado aí na frente dele, porque, poxa, ele jogou atrás do Bijan Robinson, né? Eu acho que dá para se passar pano para ele não ter tido uma produção tão boa. Então eu acho aí que há um potencial escondido, que ele não se mostrou tanto assim no college. Parece que o character dele, né, é excelente, é um cara ótimo de vestiário e tudo. E é interessante que ele é o running back 8 do Dane Brugler. E o running back 8 aí foi selecionado na 2.6. Eu peguei o Roschon Johnson na 3.4. Para mim foi o steal do draft. Modéstia à parte, né, falando da minha própria pick, mas eu acho que o território do Roschon Johnson aí é meio, 2.6, 2.7, meio do segundo round. Gostei muito. E o Chase Brown, uma apostinha, porque ele é físico e sabe pegar passes. Mas o landing spot, né, aquilo que eu quero frisar de novo, que vai determinar os running backs favoritos nesse fim de draft, é o landing spot, é o capital de draft. Então ficar muito atento a isso também. A pick do Hendon Hooker na 3.9, se ele for selecionado no round 1 da vida real, vai ser um excelente valor, né? Mas temos que ver. Então eu não vou elogiar demais essa pick, porque eu acho que se o Hooker sair no round 1, ele nunca estaria disponível aí no fim do round 3. Mas achei interessante e Sam Laporta eu acho um outro bom jogador também. Basicamente era isso mesmo que eu queria falar sobre o fim do draft. Boa, e aí, Júnior? Eu gosto bastante das 4 picks ali na sequência da 3.13 em diante. Eu gosto bastante das picks do Kishon Boutte, do Roschon Johnson, do Bretas. É um cara que eu gosto bastante também. Acho que demorou muito para sair, né? Ali no terceiro round. O Sam Laporta, acho que é um steal grande no draft. E o Cedric Tillman é um cara que está cotado até mais acima, né? É um cara com chance real de bust, assim, de não produzir, mas é um cara que tem sido cotado um pouco mais acima, então ali no meio do terceiro round eu tô ok, eu gosto do valor também. E falar do Hendon Hooker, eu acho que eu concordo com o Bretas, claro que depende do draft capital, mas independente se ele sair de repente aí na segunda rodada do draft, eu acho que ele pode cair de repente em um time que ele brigue pela titularidade, o que já seria um valor ok para um terceiro round de rookie draft. De repente ele cair num Washington Commanders, num Tampa Bay Buccaneers, que ele possa brigar com o Baker, que ele possa brigar com o Jacob Brissett nos Commanders, eu acho que é um bom valor ali para ele no final do terceiro round. Boa, Júnior, também acho.
E só para fechar aqui, o Tillman, ele tende a ter um belo capital de draft, mas eu tô out em relação a ele como prospecto, ressaltando novamente a questão do ataque de Tennessee e pelo fato de que o que ele faz melhor é bloquear, e isso não gera ponto de fantasy. Então, eu acho que o teto dele é no máximo um Allen Lazard, que vai ser um cara de profundidade de elenco para deixar no banco e utilizar como flex situacional. Então eu prefiro apostar em upside a partir desse terceiro round, principalmente. E aí, nomes que se destacam bem são o Keishon Boutte, que em 2021 estava cotado para ser o primeiro wide receiver da classe, mas tem inúmeros problemas de caráter, de imaturidade, foi muito mal no combine, por isso que desceu tanto, e eu acho que isso tem pouca chance de se reverter no nível profissional, por isso que ele caiu bastante nos meus rankings, mas a partir da terceira rodada, esse bilhete de loteria é super válido, porque se ele conseguir colocar a cabeça no lugar, né, ter essa maior maturidade, o talento é claro, né, ele foi muito bem em 2021 e vem de uma escola excelente de wide receivers, que é a LSU, que produziu Justin Jefferson e Ja'Marr Chase, né, que são hoje os dois principais wide receivers, pelo menos em Dynasty, de forma unânime. E só para puxar a sardinha ali para o Zach Kuntz, que abriu o nosso quarto round, eu acho que em Tight End Premium principalmente vale essa aposta, outro bilhete de loteria imenso, mas é um atleticismo surreal que ele tem. Se ele conseguir um capital de draft talvez de final de segundo round, que seria o sonho, ou mesmo terceiro round, eu acho que essa aposta é bem válida, ainda mais se ele cair num elenco que tenha espaço, tenha dúvidas na posição de tight end, para quem sabe se tornar titular num futuro próximo. Acho que é isso, né, sobre o nosso board. Vou colocar na tela a pergunta do Rui Maurício, que é bem interessante, nosso editor-chefe, antes da gente fazer a nossa análise final aqui com uma pergunta bem legal, trazida pelo nosso Gabriel Mafra também. Mas, diante de tudo que a gente comentou sobre os running backs, o Ruizão está perguntando se essa classe tem chance de pegar o bastão da classe de 2017, que, para quem não lembra, teve os seguintes nomes, né? Todos, pelo menos por algum período, bastante produtivos na NFL. Leonard Fournette, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Joe Mixon, Alvin Kamara, Kareem Hunt, James Conner, além de Tariq Cohen, por exemplo, o próprio Marlon Mack, e o Aaron Jones, e o Chris Carson, e o Austin Eckler, que sequer foi draftado, mas vem dessa classe de 2017 também. Quero saber... Eu quase quebrei meu computador aqui, achei que você fosse esquecer do Aaron Jones. Como? Que heresia é essa? Não, porque eu estava lendo na ordem que eles foram draftados, e aí eu tive que buscar um pouquinho mais abaixo, mas realmente é uma classe de muito respeito. Sim. Quero saber se alguém tem essa animação toda. Eu acho que é muito difícil ter tanto running back assim relevante, mas diante dessa profundidade que a gente comentou, alguém se anima bastante a nível de comparar com 2017? Cara, eu sim, tá? Assim, né? Você tem que guardar as devidas proporções, né? Você falar que uma classe vai ser igual à melhor classe dos últimos 30 anos da posição é uma coisa um pouco ousada. Só que eu adorei essa pergunta do Ruizão aí, e isso que ele tá tentando indicar aí, porque eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Os running backs tops da liga, né, que vem a maioria da classe de 2017, estão ficando velhos. Então eu acho que vai acontecer nesse ano, com os running backs da classe passada, com os da próxima, um changing of the guard, assim, né? Os melhores running backs daqui a 3 anos vai ser gente que entrou nessas 3 classes. E essa classe é bem profunda, cara. Eu acho que tem muito potencial aí, a gente não sabe direito quem ainda. Por isso que eu fiz meu draft dessa forma, né? Com 3 running backs e um tight end. Esse draft ficou a minha cara, eu gosto muito, eu quero draftar assim, porque você não sabe direito quem vai ser, mas vai ter muita gente aí que vai dar certo. Então, basicamente, meu draft é isso, cara. Eu vou draftar running backs. Se eu tô no top 6 aí, eu vou por valor. Mas de resto, eu vou draftar running backs, a não ser que um valor muito bom caia, como foi o caso do Mayer. Mas eu fui o único que draftou 3 running backs nessa classe. E é isso mesmo. Eu mantenho a minha posição e esse é o meu objetivo. Sair da classe de 4 picks com pelo menos 3 running backs. Eu acho que faz todo sentido. 2017 foi uma classe absurda. O André acabou de colocar os nomes aí, nomes consagrados e nomes que até hoje produzem, né? Até hoje estão aí na labuta. Eu não consigo comparar, logicamente, em termos de talento, porque a gente vai precisar ver esses caras jogar,
Mas a gente consegue ver por esse draft, assim, a gente tem o Evan Hall sendo pego no 4º round, e ele tem um potencial de ser um running back titular de algum time, ter uma produção sólida. Então, assim, eu acho que é uma classe super profunda, muito variada, tem running backs para qualquer tipo de gosto, para qualquer estilo de jogo. Eu também estou muito vendido nessa classe. Quando a gente fez a nossa live sobre running backs, eu disse sobre isso, que para mim era uma das classes mais profundas que eu me lembre. Então, eu acho que sim, a gente pode traçar o paralelo no sentido de ser tão profundo e tão relevante quanto a de 2017. Agora, em termos de talento, em termos de relevância para a história do fantasy, calma. Ninguém ainda nem pisou nas gramas dos estádios da NFL, calma. Né? Então, tem que ter esse caveat aí. Mas eu acho que o ponto que o Bretas trouxe do envelhecimento, principalmente dos nomes dessa classe, e essa chance de passagem de bastão, muito porque a gente sabe que a vida útil do running back é cada vez, não dependendo do nome, às vezes é mais longínqua, mas tem uma média ali dos seus 5 anos, no máximo ali, se trouxer a média, e eles estão chegando aí no final do segundo contrato da maioria deles, então faz sentido, mas talvez a gente tenha que ter um pouquinho de paciência. No ano 1, particularmente, não é certeza que tantos nomes assim podem se tornar relevantes, mas pelo timing aí das classes e pela profundidade que vocês bem ressaltaram, acho que faz sentido a gente imaginar esse upside aí, por mais que eu particularmente não me anime tanto quanto meus amigos a partir daquela tier que tem o próprio Zach Evans, a Banicanda, a Sean Tucker. Tenho algumas dúvidas em relação a esses nomes que saíram aqui no nosso mock até no segundo round. Mas, enfim, quero que o Mafra traga a pergunta que fecha a nossa live de hoje. Contextualiza certinho para saber exatamente o que você quer da gente nesse top 3, mas aí o Júnior já abre as respostas para a gente também, por favor, Mafra. Cara, eu acho que é só a brincadeira da previsão. Assim, a gente ainda não teve o draft, mas eu queria saber de vocês qual que é o... Se vocês tiverem que elencar 3 caras que vocês acham que vão produzir na NFL, vão ser bem-sucedidos e vão ser, sabe, eu patrocinei esse cara, quais seriam os 3 nomes que vocês colocariam? Eu tenho os meus, gostaria de ouvir o de vocês. Independente de posição, independente do que a gente fez aqui no draft, mas quais seriam os 3 caras que você bate na mesa e fala, esses caras vão ser produtivos e eles vão ser relevantes tanto para a NFL quanto para o Fantasy? Não, mas peraí, é para eu falar, por exemplo, Bijan Robinson, Bryce Young, Smith Njigba, ou é para eu falar os meus my guys? Qual linha? Os seus my guys. Logicamente, pode ser esses 3 também, se você achar que esses caras são os seus my guys, mas eu gostaria de ver ali aqueles caras que talvez, né, não estejamos prestando muita atenção, enfim. Os 3 caras que a gente quer associar o nosso nome a eles, a nossa reputação. Exato. Então demorou, então. Exato. Boa, então, Júnior, abre pra gente aí. Bom, então eu vou começar com um que eu mesmo selecionei, né? Que é o Marvin Mims. É um cara que eu gosto muito e fugindo do óbvio, talvez, desses nomes da primeira rodada, é um dos que eu mais gosto. Começaria com ele. O segundo é o Kincaid, que eu vejo que vocês têm um pouquinho mais abaixo, né? Não draftariam, talvez, no primeiro round. É um cara que eu me apaixonei vendo o tape dele, então acho que é um cara que vai produzir já desde a primeira temporada. E é um cara que eu gosto, então também é my guy. Eu queria pegar ele na 12, não sobrou. E o terceiro nome eu vou com Sam Laporta. Eu acho que Sam Laporta vai ser um cara que vai produzir também, talvez não na primeira temporada, dependendo do time que ele cair, do landing spot, mas acho que é um cara que a longo prazo vai dar resultados. E aí, Bretas? Para mim, meu primeiro nome que eu quero associar mesmo é o Jahmyr Gibbs. Eu selecionei ele nesse draft, é um cara que eu acho que é o cara que eu tô mais acima do consenso. Tipo, todo mundo tem ele alto. Só que eu acho que ele tá próximo do Bijan Robinson. Eu acho que provavelmente, a depender do landing spot, ele vai ser meu segundo jogador overall. Eu acho que ele não vai só dar certo na NFL, não vai só virar o DeAndre Swift, não. Eu acho que ele pode ser o Kamara, ter a carreira do Alvin Kamara, assim, pensando em pontuação de fantasy, máquina PPR e contribuindo também no jogo corrido. Gibbs é um cara que eu estou muitíssimo alto e eu adorei a comparação que o André fez com ele com o Jamal Charles. O segundo é o Marvin Mims. Por tudo que eu falei durante a live, ele tem várias características interessantes e todas as caixinhas ali que eu acho importantes para wide receiver
render mais do que o esperado, ele possui. Então, para mim, o Marvin Mims é esse segundo cara. E o terceiro cara, eu poderia citar o Tank Bigsby, só que eu não vou citar ele antes de saber o landing spot, então eu vou de Bryce Young. Para mim, ele é completamente a prova de bust. Ele é um cara que vai chegar, vai jogar bem, ele é bom de bola. Ele é um cara que jogou bem, ele não foi só excelente em todos os momentos da carreira dele, não. Ele foi perfeito em todos os momentos da carreira dele. Na liga profissional ou no sub-18 ali? Numa liga baixo peso, né? Peso pena. Mas, cara, ele foi leve a vida inteira. No college aí, ele jogou contra as melhores universidades, ele foi perfeito. Com 14 anos, ele foi campeão nacional invicto, né? Antes de entrar no high school. No high school, jogador do ano, melhor recruta de QB entrando no college do país. Recruta 5 estrelas. E aí, no college, ele ganhou o Heisman, foi melhor QB da história de Alabama e vai ser a pick 1 do draft. Ele foi perfeito, ele tirou 10 na carreira dele até agora. E o aspecto mental dele do jogo, de processamento, por isso que o tal do Peyton teste Manning... S2 também, né? Parece que ele fez computação recorde. Então, a mente dele e a capacidade de improvisação, que são as principais qualidades, traduzem muito bem para o jogo profissional. Jogou num ataque profissional do Bill O'Brien. Então, assim, cara, ele é tão à prova de bust, e eu acho que tem chance real também de se virar um dos melhores quarterbacks da liga. Bryce Young é meu terceiro nome. Aí sim, hein, Bretas? Gosto. Adorei a confiança. Quando ele carimba a prova de bust. O nome Caio Bretas, exatamente. Muito bom, muito bom. E ó, quem sempre gosta de um running back pass catcher, ele tá concordando contigo, é Fernando Timbó, o maior amante de Andrew Swift. Deve estar um pouquinho preocupado agora que o Mongolian chegou lá, mas falou que também tá bem alto com o Gibbs. E Mafra, você quer falar primeiro ou vou eu? Manda você. Beleza, então, bom, Bijan Robinson à parte, que para quem me conhece, está cansado de saber que é o melhor prospect de running back que eu já vi, eu acho que tá acima de Christian McCaffrey, de Saquon Barkley, todo mundo aí que já teve uma baita carreira consolidada. Para mim, ele tem todas as condições de ir para o Hall da Fama, como foi LaDainian Tomlinson, Edgerrin James, que são as minhas comparações para ele de tão completo que eu vejo. Ele tem altura, tem peso... Não, isso aí não. Adrian Peterson, que talvez você possa confundir, rimar, aí a gente pode concordar. Dentro de campo, tá? Não vamos falar de Adrian Peterson fora de campo. Mas, enfim, jogador completo, aquele running back realmente que você pode comprar com todas as condições. Mas, como todo mundo vai ter ele, quase todo mundo, pelo menos, no 1.1 unânime, vou citar outros nomes tentando passar de round a round. De round 1, eu vou defender Jordan Addison aqui, que para mim é claramente o wide receiver 2, por mais que eu goste cada vez mais do Zay Flowers, e o Addison tem suas dúvidas quanto ao peso, né? Mas eu acho que principalmente na posição de wide receiver, isso vem sendo diminuída a importância nos últimos anos. A gente tem exemplos do Devonta Smith, do Jahan Dotson, por exemplo, que é uma comparação interessante para o jogador também, mas eu vejo shades de Stephon Diggs e Calvin Ridley, porque é um jogador muito técnico, Jordan Addison. Correndo rotas é muito bonito de ver o jogo de pés dele, a separação que ele cria, e eu acho que ele vai conseguir compensar essa questão do peso. Ele tem que melhorar contra a press coverage, que aí o peso vale mais, a fisicalidade, mas eu acho que ele tem todas as condições de melhorar esse aspecto, como foi o caso desses jogadores mesmo que eu citei e que conseguiram ser top 5 wide receiver para o Fantasy. Então vou defender aqui o Jordan Addison e estou muito curioso para ver se ele cai num ataque muito produtivo via aérea, como por exemplo Buffalo, Minnesota ou Los Angeles Chargers. Eu acho que são destinos bem legais, principalmente os dois primeiros. E além do Edson, vou falar do Kendre Miller aqui de novo. É um running back que eu gosto muito da fisicalidade que ele traz, da agilidade, da própria leitura de jogo. Quero que ele tenha oportunidades de mostrar serviço, como é mais ou menos o caso do Khalil Herbert, né, lá em Chicago para essa temporada. Eu acho que se a gente não draftar nenhum running back, e eu acho que não draftaremos, ele vai ter essa oportunidade de brilhar, porque os periféricos do próprio Herbert são bem interessantes, principalmente no quesito quebrar tackles, e eu sou muito fã de running backs desse estilo e que conseguem alinhar outros bons atributos, como a explosividade, a capacidade de receber passes. Acho que o Miller tem essa chance de se tornar quase que um Aaron Jones aí no nível profissional. E para fechar, alguém que sai um pouquinho mais abaixo, aí eu tenho que garantir que vai bem na NFL, porque aí o Zach Kuntz vai ficar difícil de eu ter essa garantia toda. Não se preocupe. Não, pode falar o mais guys. Se esse é o mais guy, vai lá.
Vou falar do Tyjae Spears, outro running back na mesma prateleira aí do Miller e do Charbonnet, que para muita gente está acima desses dois, mas acho que o Tyjae Spears é um jogador moderno na posição de running back que também tem tudo para dar certo, e se for draftado no terceiro round ali, ainda mais. Então, esses são meus 3 nomes, quero saber aí do Mafra quais são os dele. Eu vou abrindo com o mesmo que você. O TJ Spears, para mim, é meu my guy, tem sido desde quando eu comecei a pesquisar a classe. Eu concordo muito com o Bretas quando ele fala do Jahmyr Gibbs, que ele está relativamente próximo ali do Bijan Robinson. Eu não tenho essa discrepância tão grande, e eu colocaria o TJ Spears com um potencial muito grande, em comparação até mesmo com o Jahmyr Gibbs. Depende muito do landing spot, com certeza. Mas, cara, eu gosto muito dele, eu gosto do estilo que ele joga, ele consegue alinhar como wide receiver, ele tem essa questão de fazer também o backfield para quebrar tackles, ele é bem ágil, então é um cara que eu gosto muito, TJ Spears, desde o início do draft. E para ser bem sincero, eu acho que eu acabei patrocinando e batendo na mesa e falando, esse cara tem que dar certo na NFL, depois que o próprio Aaron Jones disse que a comparação de jogo dele era com o do TJ Spears. Então, assim, tem uma parte de mafrismo aí na minha análise, sem dúvida alguma, mas é um my guy que eu tenho faz tempo. Acho que os outros dois, um deles é com certeza o Jonathan Mingo, dessa classe principalmente, é um dos caras mais altos, e a forma como ele se move é impressionante para o tamanho dele. Então eu estou muito, muito acima dele, acho que do que o consenso estava. Me parece que agora o draft chegando, o consenso está subindo e está chegando ali próximo do que eu avaliava dele. Então ele seguiria o meu segundo my guy. E o terceiro, eu acho que eu vou entrar com o Zay Flowers também, que eu escolhi aqui, inclusive, pique, como é que chama? A dedo. O footwork do Zay Flowers, para mim, é o melhor dessa classe. É surpreendente um cara do tamanho dele, baixinho, o que ele ganha de contested catches também. Ele é uma arma ofensiva, basicamente, ele pode jogar em qualquer tipo de posição para fazer qualquer tipo de coisa. Então eu estou muito vendido nele, e para mim, talvez eu seja polêmico aqui, mas para mim eu tenho ele em cima do JSN, porque eu acho que o potencial dele é maior do que o do JSN, que é um cara, como a gente falou na live anteriormente, que ele faz tudo, faz de tudo um pouco, mas ele não é espetacular. E eu tenho para mim que o Zay Flowers pode ser esse cara espetacular, que a NFL sempre acaba, digamos, criando de um draft para o outro. Boa, gostei. E se eu tivesse que apostar, teria apostado exatamente nesses 3 que você citou, porque te conheço já faz tempo e gosto aí. Conhecemos o mafrismo, né? Exatamente. Bom, maravilha. Então, amigos, muito obrigado aí por me acompanharem na bancada. O Júnior, infelizmente, com problemas de conexão, caiu, mas eu agradeço muito a ele também. E a todo mundo que participou do mock, participou do chat, mandou perguntas, mandou comentários, como sempre, de altíssimo nível. Vou lá ver meu Tricas e sofrer ainda mais, com certeza, muito mais do que foi o caso dessa live maravilhosa. E faço o convite para que vocês nos acompanhem semana que vem com um novo mock, aí sim com os destinos definidos. A gente vai repercutir muito isso, né? O quanto a cotação dos jogadores mudou de acordo com o NFL Draft, que promete demais, muitas surpresas acontecerão a partir de quinta-feira. Acompanhem também o draft em si e, claro, as nossas lives semanais aqui no Brasil Fantasy Football. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até todo mundo.